Bom, pessoal, agora que a gente estudou, né, os atos nulos, vamos estudar os atos anuláveis, ok? Lembrando que a gente está estudando aqui, em relação aos atos nulos e os anuláveis, a invalidade do negócio jurídico, né, que se divide entre ato nulo e ato anulável. Vamos estudar os atos anuláveis agora. O artigo 171 diz o seguinte, vamos lá. Além dos casos expressamente declarados em lei, então já temos aí o primeiro, né, os casos que a lei declarar expressamente são anuláveis, obviamente são anuláveis. É anulável o negócio jurídico: 1. Por incapacidade relativa do agente. 2. Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Gente, a gente estudou a capacidade relativa do agente, nem vou trazer aqui, né, por óbvio, dos 16 aos 18 anos, que é a incapacidade relativa, então a gente viu que a capacidade absoluta, abaixo de 16 anos, o negócio é nulo. E para a incapacidade relativa, de 16 aos 18 anos, seria anulável, ok? E os outros todos a gente já estudou, por isso que esse anulável vai ficar muito tranquilo para a gente. Olha só o que seria incapacidade relativa do agente, a gente já estudou 16 aos 18 anos. Por vícios, resultantes de quê? A gente estudou esses vícios agora. Erro, dolo, coação, o estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. A gente estudou que a simulação torna o negócio nulo, né? Era o único que era nulo. Os outros todos anuláveis. Estudando o erro, estudamos o erro quando a pessoa realmente erra, quando existe um dolo, né, ali das partes, quando existe uma coação, da parte está coagida a realizar aquele negócio jurídico por um certo motivo, quando está em estado de perigo, que ela aceita qualquer coisa por aquele estado de perigo. Nós estudamos a lesão e estudamos, né, até de forma mais detida, a fraude contra credores, né, quando eles fazem aquela simulação para fraudar um credor, certo? Então todos esses atos são atos anuláveis, né? A gente até citou isso ao final de cada um que a gente estudava, a gente falava que o ato era anulável, exceto a simulação, que na simulação o ato é nulo, porque o ato nunca existiu. Vocês lembram disso? Ok, mas olha só que interessante, vamos pegar o artigo 177 agora, o que ele diz? A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício, só os interessados podem alegar e aproveita exclusivamente os que alegam, salvo o caso de solidariedade e indivisibilidade. Eu queria que vocês olhassem esse artigo junto com o artigo 68. Olha o que o artigo 68 diz. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou de seus efeitos e as encontrar provados, não lhe sendo permitido suprimi-las, ainda que é requerimento das partes. Eu só estou querendo mostrar esses dois artigos para vocês verem a diferença. Primeiro, no negócio nulo, pode ser requerido por qualquer interessado e ou pelo Ministério Público quando lhe couber intervir. No negócio anulável, só pode ser requisitado pelas partes interessadas e só vai ser anulável em relação àquela parte que requisitou, ok? Olha só, aproveita exclusivamente os que alegaram, salvo em caso de solidariedade, né? Quando há solidariedade ou indivisibilidade, aí aproveita todas as partes. No nulo, não. No nulo ainda diz o seguinte, as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico. Então o juiz, de ofício, ficou sabendo daquele ato nulo, ele já tem que declarar que aquele ato é nulo. No anulável, não, o juiz tem que ser provocado. Ele pode conhecer do ato, ele pode ver que aquele ato é anulável, mas ele não vai declarar de ofício. O ato nulo, ele tem que se declarar de ofício, por aquilo que a gente disse no começo da aula. O ato nulo ele é mais importante, ele é mais grave a toda a sociedade. Por isso que o juiz pode declarar de ofício. E o que diz mais? Quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos. E as encontrar provadas, ok. Não lhe sendo permitido suprimi-las, ainda que a requerimento das partes. Então, no ato nulo, o juiz não pode, a requerimento das partes, dar um jeitinho, modificar uma coisa ali, tirar aquilo ali. Não tem jeito, o ato é nulo. No ato anulável, o requerimento das partes, as partes podem moldar, podem fazer. A gente estudou isso quando a gente estudou os vícios. Lembra que a gente estudou quando a pessoa vai lá e, no estado de perigo, por exemplo, ela vende uma casa de 10 mil, uma casa que valia 70 mil por 10 mil, né? Lembra que a gente estudou isso? Na lesão, por exemplo, uma casa que valia 80 mil, a pessoa vendeu por 10 mil. Mas se o outro quiser pagar essa diferença, vai acabar com essa nulidade. Então, todos os atos anuláveis, isso pode acontecer. Nos atos anuláveis, se as partes combinarem entre si, se as partes mostrarem ali que aquele ato, que aquilo que vai gerar a anulabilidade do ato pode ser suprimido, esse ato pode ser convalidado pelo juiz. No ato nulo, nunca, ok? E para isso eu separei para vocês um quadro, vou colocar aqui, ó. Esse ato nulo, ato anulável, tá? Olha só o que diz. Vamos lá, o ato nulo é de interesse social e o ato anulável é de interesse individual, entre as partes, foi o que a gente disse aqui. O 2, olha só, o ato nulo pode ser alegado por qualquer interessado pelo Ministério Público ou pelo juiz de ofício, né? O juiz tendo conhecimento, ele pode alegar de ofício.
O 2 do ato anulável somente pode ser alegado pelo interessado ou pelo, né, o prejudicado. 3, não pode ser confirmado pelas partes. Se ele é nulo, as partes não podem confirmar, modificar para que ele aconteça. No ato anulável 3, pode ser confirmado pelas partes, terceiros, né, dependendo se atingir a terceiros, esse ato pode ser confirmado por eles, né, na fraude contra credor, como a gente viu, essas coisas assim. 4, não pode ser sanado pelo juiz. O juiz não pode ali ver que pode fazer alguma modificação para que aquele ato nulo passe a valer. Não, ele é nulo. E no anulável pode ser sanado pelo juiz. Ele vai falar, não, isso aqui, se a gente modificar isso aqui, esse ato pode ser sanado. E o 5, não se torna válido pelo decurso do tempo. E no anulável pode se tornar válido pelo decurso do tempo. Lembra que a gente estudou muito o artigo 178, que fala que é no prazo de 4 anos, né, o prazo de decadência pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contando, no caso de coação, do dia em que ela cessar. E dos outros, erro, dolo, fraude contra credor, estado de perigo ou lesão, do dia em que realizou o negócio jurídico. Nos atos incapazes, no dia em que cessar a incapacidade. Então, olha só o prazo que tem ali, decadência pleitear-se a anulação do negócio jurídico. É 4 anos. Então, assim, em 4 anos, o ato anulável pode ser validado pelo decurso do tempo. No ato nulo, nunca. Por isso que não existe essa decadência que está dizendo ali no artigo 178 para os atos nulos. Tá? Só existe para os atos anuláveis. Os atos nulos, não existe essa decadência. A qualquer momento e eternamente, esses atos podem ser decretados nulos. Tá? Pode ser requerido que seja decretado esse ato nulo. Por quê? Porque afeta toda a sociedade. Então, você não pode ter um prazo para ele se convalidar. Entende? E por fim, gente, o artigo 184, finalizando a nossa aula, o que ele diz? Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não prejudica na parte válida, se essa for separável. A invalidade da obrigação principal implica das obrigações acessórias, mas a desta não induz a obrigação principal. O que isso quer dizer? Vamos lá. Primeiro que a gente está falando aqui, respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico. Se a gente está falando de invalidade, como é o tema da nossa aula hoje, nós estamos falando de ato nulo e anulável. Até o ato nulo, ele não é capaz de anular todo o contrato. Como que esse artigo diz isso? Vamos supor que nós temos um contrato sobre um objeto principal. E nós temos, como diz no próprio artigo, os acessórios. Se existir uma nulidade sobre alguns dos acessórios ali, a gente pode retirar, aquele ato é nulo, ele nunca existiu, mas se o negócio conseguir permanecer mesmo retirando aquilo, o restante dele é válido, ok. Mas se ele for sobre o ato principal, sobre o objeto principal, aí não. Se aquele objeto principal for nulo, não tem como, os acessórios caem. Caindo no principal, caem os acessórios também. Mas dependendo como for, nós podemos retirar o acessório por ser nulo e permanecer o principal. No anulável é a mesma forma, só que no anulável, até um ato principal ou até um ato acessório, se ele for convalidado, se as partes fizerem um acordo e conseguirem tornar válido aquele ato anulável e não o anulá-lo, e aí sim ele pode vir a valer, mesmo sendo principal ou sendo acessório. Se for um acessório, mais fácil ainda, o principal está perfeito, você torna válido o anulável e aí fica perfeito. Se for o principal, se tiver como no principal você tornar ele válido, se ele for no caso anulável, nulo é impossível, e as partes assim acordarem e o juiz entender que por bem que pode ser feito, aquele ato que era anulável, passível de anulação, ao invés de ser anulado, ele vai ser saneado e se tornar válido, perfeitamente válido, não podendo mais ser nem anulado. Certo? Essa é a nossa matéria, gente. Valeu, até a próxima.